Bom dia! Todo mundo seja muito bem-vindo para essa live que foi muito aguardada, né? Bora? Animação, animação. Quero todo mundo presente nesse assunto que é muito importante. A organização é um tema muito difícil para nós, artesãs, mas também necessário, né? E hoje a gente vai ter convidada muito especial e ela já entrou aí. Bora, todo mundo entrando. Vou esperar aí o Instagram avisar para todo mundo. Seja todo mundo bem-vindo. Morgana, Thay, Tavi, acho que é Tavi. Seja todo mundo muito bem-vindo. Já já a gente começa para essa live de organização. Vamos com tudo. Vamos almoçar comigo. Se você não puder assistir, coloca o fone no ouvido e vai me ouvindo, porque nos ouvindo, né? Que hoje a gente tem convidada. Então, enquanto você tá almoçando, você tá me assistindo, enquanto você tá trabalhando, se você tiver, né? Se você estiver no trânsito. Seja todo mundo muito bem-vindo. O Instagram tá avisando aí para os seguidores. Teve muita gente que ativou o alarme. E enquanto você tá aqui, vai, se você puder, claro, né? Você tá ocupado, mas se você puder, já vai mandando aí, compartilha com todo mundo que você conhece, não só artesãs, tá? A gente vai falar sobre organização, né? Os processos organizacionais de um negócio. Então, se você conhece alguma empreendedora, algum empreendedor que precise, né, que esteja precisando de algumas dicas, né, sobre organização, já compartilha aí, aperta aqui, ó, no aviãozinho de papel e manda para essa galera aí, já clica no coraçãozinho para todo mundo ser notificado. E a gente vai ter convidada, já vou chamar ela aqui. Jéssica tá aí, né? Eu vou te chamar aqui. Ai, pera, tem tanto tempo que eu não vejo tanto tempo que eu não faço live que eu já perdi aqui. Ah, aqui. Tá meio travando. Oiê! Oiê! Bom dia, boa tarde, no meio do Bom dia, boa dia. tarde. Todo mundo que tá. Tu já almoçou? Não, vamos lá depois. Olha como ela tá linda, gente. Olha isso. Veio toda maquiada, toda produzida. Gente, essa é Gel, minha irmã, meu braço direito. A gente fala que uma é a metade da outra aqui nesse mundo, nesse plano que vivemos, porque a gente é muito conectada. E foi uma bênção ela ter entrado no Feito Craft. Eu vou contar um pouco para vocês qual é a função dela aqui, por que ela tá aqui. Eu falei sobre. Deixa eu desligar aqui. Eu falei sobre ela na última live. Ela, assim, meio que começou no Feito Craft me dando um suporte, porque eu tinha descoberto que eu estava grávida, então foi muito inesperado para mim. Eu estava cheia de pedidos e ela entrou no Feito Craft para me ajudar na produção. E ela sempre teve esse instinto de organizar as coisas, tá na pessoa dela, ela é assim. Se ela encontrar qualquer coisa bagunçada em qualquer quarto, em qualquer coisa, eu chego, tá tudo bagunçado. Aí eu vou ali, bebo água, quando eu volto, o que que você fez aqui? É uma varinha? Tudo arrumado, gente. Assim, é algo que é um dom que ela tem. E aí eu percebi, comecei a analisar como que ela poderia contribuir na organização também do meu ateliê, porque, né, eu aprendi a ser organizada com ela. Eu não era organizada em relação aqui aos pedidos. Eu era muito ia aceitando os pedidos sem ter uma noção real do que estava sendo cronometrado, como que estava sendo cronometrado. E aí, quando eu percebi que ela tinha esse dom, né? Eu falei assim, olha, eu vou tentar colocar gel para
para aprimorar essa parte de organização. Então, hoje, ela é responsável pelos atendimentos do Feito Craft e, consequentemente, também pela organização. E por que que uma coisa puxa a outra? Ela precisa saber quais são os prazos reais que a gente tem para saber como responder para as noivas se é possível ou não a gente atender o prazo que ela quer. Então, eu vou passar a palavra aqui para a Gel e ela vai explicar um pouco para vocês qual é o passo a passo aqui no ateliê, como que a gente começa, quais são os pontos principais na hora de você organizar os pedidos. Inclusive, foi algo que vocês me pediram muito, 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 tanto nas caixinhas de perguntas, como nos directs, no Telegram. E, enfim, foi algo unânime a solicitação de vocês para ter essa live aqui de organização. Então, estamos aqui e espero que ajude, esperamos, né, que ajude e que abra sua mente para essa parte de organização, que sim, é uma coisa chata, mas nós temos que fazer. Gelson, pode ir aí, é com você e embora. Certo, vamos lá. Eu fui convidada principalmente por isso que Taila falou, né? É uma dúvida constante de vocês em como se organizar, como se planejar em relação aos pedidos que estão chegando, aos pedidos que já estão em produção, porque precisa haver um equilíbrio nessa organização, né? Não, algumas de vocês devem estar planejando ainda abrir a empresa, mas a maioria já tem a sua própria seu próprio ateliê, sua própria empresa, não é isso, Tayla? A É, maioria já produz. mas tem gente aqui também que está assistindo que não sabe nem para onde vai. Que Certo, está bem no pronto, comecinho mesmo. certo. Mas que já fez alguma venda, Já. já ofereceu algum produto de alguma forma. Sim, eu acredito que essa live vai ser mais focada para pessoas que já trabalham com isso. Mas para quem não trabalha, é bom porque já vai abrindo a mente para quando Uhum, você começar a vender, você saber como funciona. Então, eu acho que é para todo mundo, né? sim. Uma coisa que ajuda muito a definir logo de início como você vai lidar com essa parte de produção, de prazos, de entregas, é você ter anotado mesmo o seu protocolo de atendimento. O que é isso? É você ver etapa por etapa e cada tempo que você leva em cada etapa. Nós temos, né, internamente isso já definido, mas vocês aqui podem definir de acordo com a realidade de vocês. Então, por exemplo, não, qual é o primeiro contato inicial? A noiva ou o cliente vem até você, fala com você, solicita o orçamento. Como você vai passar um orçamento com um prazo, né, previsto de entrega, se você não tem uma noção do tempo que você leva para produzir e para entregar esse produto? Então, você precisa ter essa noção. Quanto tempo que eu levo fazendo a arte? Quanto tempo que eu levo se eu tiver fornecedores para poder solicitar os materiais para chegar até a mim? Quanto tempo que vai levar para poder solicitar, para poder chegar pelos correios se for em um outro estado ou outra cidade? E quanto tempo depois que chegar eu vou precisar para produzir, para imprimir, para poder embalar? E quanto tempo que eu também vou levar em relação à entrega? Terminou a produção, você também precisa prever o prazo de entrega. Porque quando você fala, eu vou entregar, noiva, eu vou te entregar no dia 20 de março. Não vai sair da sua casa dia 20 de março, a não ser que ela seja sua vizinha ou ela vá até a sua casa, a sua residência para poder buscar. Mas se ela estiver em um outro estado, em um outro até país, você precisa prever esse tempo de deslocamento. Então, você tem que produzir um tempo antes para poder ter esse espaço aí de entrega prevista, né? De correios, que pode também acontecer de ter atrasos, enfim. Agora, nesse período da pandemia, aconteceu um pouco isso, né? Agora está mais regularizado, mas no início a gente teve alguns problemas em relação a essas entregas. Então, vocês precisam também prever esse tempo. Ô, Ah, Gelson, Gel, como e é que eu também, faço? desculpa te interromper, mas só Pode falar. complementando o que você estava falando, que dentro desse período a gente também tem que prever o prazo do fornecedor. Por exemplo, às vezes em um determinado convite que você está orçando, você vai precisar terceirizar determinado serviço.
Se esse fornecedor não for da sua cidade, você tem que prever também o envio que vai, o prazo que ele vai chegar até você, né? Isso você tem que ter em mente também. Então, uma dica para vocês conseguirem adaptar isso para cada cliente é vocês primeiro terem catalogado os seus fornecedores, por exemplo. Eu tenho 5 fornecedores, A, B, C, D e E. Então, se eu solicitar tal material para o fornecedor A, ele vai levar quanto tempo? O fornecedor B, quanto tempo? E aí, quando a noiva, o noivo, os clientes entrarem em contato com vocês solicitando aquele modelo, você já consegue ali prever o tempo, né? Não, eu vou precisar de 5 dias para esse fornecedor, 5 dias para esse fornecedor. A quantidade aqui de itens eu vou precisar levar 10 dias para poder produzir a identidade visual. Não, é uma quantidade de 200 convites. Eu vou ter que produzir, sei lá, em 15 dias úteis. Então, aí você já vai fazendo essa soma e tem uma noção do tempo que você vai levar total. Só que tem uma questão também que é muito importante vocês levarem em consideração. Isso daqui é uma dica, assim, para tudo, tá? A gente colocou aqui como ponto inicial, é a dica inicial, porque sem isso vocês não conseguem ter uma noção de nada que é, de nada que vocês estiverem Produzindo. produzindo, isso. Só E que sobre isso também já que você. existem, Não, pode falar. só que já existem clientes em produção, provavelmente, né? Então a gente precisa também levar em consideração esses clientes que estão em produção. Antes de falar sobre eles, um ponto que é muito importante que deve ser levado em consideração é que eu acredito que praticamente 100% das que estão aqui trabalham em casa, têm uma família, enfim. Então, fora isso, também a gente tem a nossa vida, né, pessoal. E existem também planejamentos pessoais, programações pessoais da sua vida, ou acontecimentos também que você precisa prever dentro do seu trabalho, como, por exemplo, uma viagem que esteja prevista, um evento, né? A gente está passando por isso agora. A gente passou por isso no ano passado, quando Tayla se mudou ela foi para outra cidade, então a gente precisou prever esse tempo de mudança, esse tempo de adaptação da mudança dela, esse tempo de encontrar e organizar o ateliê na nova casa dela para poder não atrapalhar na produção. Se a gente não tivesse considerado esse tempo que ela precisaria se adaptar, a gente com certeza teria decepcionado muitas noivas e também cometido muitas falhas em relação aos prazos e às entregas. Mas a gente teve essa previsão antecipada, a gente conseguiu se organizar, fechar a agenda para isso, e aí aconteceu o que geralmente acontece com a gente, que é a gente entregar bem antes do prazo para as nossas noivas. E E isso lembrando, gera Jessley, só expectativa. dentro disso aí que você falou da minha mudança, eu decidi mudar em junho, se eu não me engano. E eu só fui mudar em setembro. Então, em junho, a gente já tomou todas as providências para que em setembro a gente tivesse setembro e outubro, o mês, entre aspas, livre para eu organizar um novo lugar, organizar onde eu estaria de fato para só em novembro a gente começar a produção, né? Ou seja, se eu conseguir, se a gente fechasse contrato, por exemplo, em agosto, né? Daria para a gente pegar esse pedido. Por quê? Porque a produção só ia ser feita em outubro, não, Uhum, agosto, setembro, outubro. Então, provavelmente já estaria, né? Então, a gente já previu tudo isso considerando esse imprevisto que aconteceu. Claro que às vezes podem acontecer imprevistos que a gente não espera. Esse foi planejado, mas tem algumas coisas que podem não esperar. Então, por isso que já está falando que é uma previsão. Quando você não tem noção, olha, quanto tempo que eu vou demorar fazendo essa arte? Eu sei que eu demoro 3 dias para fazer, mas eu vou colocar 3 dias nesse planejamento? Não, porque pode acontecer imprevistos. Então você define, sei lá, uma semana, ou uma semana eu tenho para fazer esse prazo. Por quê? É sempre melhor você surpreender do que você decepcionar. É um lema aqui do nosso, né, Jéssica? Um lema interno, assim, uhum. que a gente tem muito. A gente prefere colocar um prazo maior no contrato
e entregar bem antes do que colocar um prazo curto só para poder ganhar a venda e acabar decepcionando. Uhum. Uma dica aí, outra dica para vocês anotarem é ter essa previsão do tempo. Por exemplo, eu tenho um prazo de entrega de 3 meses. Então, faça um planejamento antecipado de 6 em 6 meses, certo? Então, no início, em janeiro, você faz o planejamento de janeiro até junho. Como é que você vai fazer esse planejamento? Você vai pegar na sua agenda e olhar quais eventos possíveis eu terei nesse período. Um casamento, uma viagem de férias com meu marido, ou uma cirurgia da minha filha, coisas que estão previstas já, né? Você já inclui na agenda. Ah, já, mas às vezes acontece de mesmo viajando ou mesmo não estando em casa, eu consigo produzir, certo? Mas você precisa planejar isso também. Se for uma produção física, você precisa se organizar para poder levar essa produção, essa papelaria, para você produzir no lugar que você estiver. Se for a identidade, você precisa se programar para poder levar os equipamentos necessários para você produzir a identidade visual. Então, mesmo assim, você precisa se organizar e sabendo que podem ter situações que você não consiga produzir da mesma forma que se você estiver em casa. Então, uma dica principal é essa: você, de 6 em 6 meses, pegar a sua agenda, pegar a sua programação familiar, pessoal, profissional, se você tiver um outro trabalho, enfim, e organizar isso. Depois que você fizer isso, aí você dá andamento para o fechamento dos contratos. Vocês não podem fechar contratos novos sem prever isso. É muito importante, porque Exatamente. vocês estão se responsabilizando, não é só o financeiro. É muito mais do que a pessoa está depositando um dinheiro e para Muito poder mais. ter um produto. É muito mais do que isso. Então, vocês têm uma responsabilidade muito grande com os clientes de vocês, com as expectativas deles. Então, precisa ter esse cuidado de realmente se programar. O que mais? Esses dois tópicos têm mais alguma coisa? Estou falando muito, né? Bom, a gente está tentando dividir aqui as dicas em tópicos para poder vocês entenderem como que a gente trabalha aqui. Então, resumindo, a noiva, você quer falar, Gel, como é que acontece? Ou a gente vai falar primeiro as dicas? Porque Pronto. você está falando do nosso protocolo de atendimento? Você está falando do quê? Isso. Só para elas entenderem que, assim, é, existe um passo a passo aqui que Gel segue e que é através desse passo a passo que a gente sabe, que a gente consegue dar conta de atender os pedidos que chegam, sabe, dizer à noiva qual é o prazo máximo que a gente tem, o prazo mínimo que a gente tem, e sabe dizer sim ou não a determinado pedido, porque sim, a gente também nega muita coisa, porque a gente assume esse papel de responsabilidade, de saber que a gente está lidando com um sonho. Então, se é um prazo que a gente não consegue atender, a gente fala, oh, infelizmente não dá. Então, já vai falar aí para vocês como é esse passo a passo. Posso falar? Jogue duro. Pode falar como assim? Pra eu Ah, saber. não, fale sobre os contratos fechados também, né? Porque a gente nem É, falou sobre os contratos fechados, verdade, desculpa. é, É, eu ia falar outra coisa aqui, e aí o meu pensamento. Bom, mas aí quando eu lembrar, eu falo. Sim, depois, né, que fizer isso, de que você fechar a sua agenda para os seus programas de planejamentos pessoais, precisa incluir os contratos que já estão fechados. Provavelmente você já deu um prazo. Se você não teve essa organização prévia, provavelmente você deu um prazo assim de cabeça. Então você vai precisar cumprir esse prazo de cabeça. Vai ter que dar o seu jeito. Ah, já, e agora eu vou me apertar, então vai precisar dizer não nesse período que você está apertada para poder cumprir esses contratos que você fechou. E aí depois você se organiza de uma forma mais tranquila em relação a essas entregas. Mas a partir do momento que você fecha o contrato, que você decreta um prazo de entrega, você precisa ter a responsabilidade dessa entrega. Então, a prioridade é incluir esses contratos que já estão fechados com os prazos que você fechou. Depois que você fizer isso, definir tudo direitinho,
Aí a gente vai para uma parte que eu acho que é muito importante, que a gente faz muito aqui no Feito Craft, que é incluir os prazos, a gente coloca os prazos prevendo os imprevistos, né? Eu falei isso no início, mas só desenvolvendo mais, por exemplo, Tayla leva, sei lá, 6 dias na identidade para produzir a identidade visual. Só que ela não vai ficar esses 6 dias somente produzindo a identidade visual, porque existem outras produções em andamento, ou uma papelaria física, ou um- uma outra coisa que ela precise fazer também, até da própria vida pessoal dela, da organização do dia dela. Então, não vai ficar fazendo aqueles 6 dias unicamente aquela noiva, a identidade visual daquela noiva. Então, a gente precisa ter um tempo ali, uma margem a mais para esse período de produção. Então, se são 6 dias que ela leva, a gente coloca 10 dias, no prazo mesmo verdadeiro. Se a gente leva para produzir 15 dias, a gente coloca 20 dias a produção da papelaria física. Ah, Gel, mas aí você vai praticamente aumentar, sei lá, 30% do tempo de produção. Aí ela vai ficar ansiosa porque a gente vai aumentar o prazo. Só que acontece, a maioria das vezes, acho que quase todas as vezes, 99% dos casos, nós entregamos antes. E você entregar antes gera uma sensação assim de surpresa em relação ao cliente. Então, supera as expectativas dele. Se você entrega no prazo, tá, você cumpriu o contrato, não é isso? E Então, só abrindo um parêntese também do que você falou, da questão de você ter uma noção do prazo de cada etapa, porque quando a noiva chega, tipo, ela quer fechar o contrato com você. Aqui, por exemplo, nesse momento, a gente já coloca no calendário, tá? Ela tem até tal dia para enviar arte, a gente tem até tal dia para enviar para fazer a produção, ou para aprovar a arte, né? Depois para fazer a produção e tem tal dia. Enfim, a cada etapa a gente coloca no calendário a partir do momento que ela assina o contrato. Então, assim, é muito prático para a gente ter isso visível, porque quando a noiva chega uma noiva nova pedindo orçamento, a gente já sabe se a gente vai poder pegar ou não esse pedido. É muito simples, né? Por isso que já falou aí que o principal é você saber quanto tempo que você demora em cada etapa. Isso aí é primordial. Se você sabe, se você tem uma noção de quanto que você gasta em cada etapa, aí você joga no seu planejamento e você tem uma noção. E isso é interessante também, não só em relação a você saber as etapas, mas também você entender o seu limite. Por exemplo, se você só consegue pegar 5 noivas por mês, por que que você vai pegar mais uma? Para ficar louca, surtando, né? Sua mente te falando que você não vai conseguir atender a expectativa e tudo mais, como várias pessoas me falaram nas caixinhas de perguntas, que se sentem inseguras de não atender as expectativas. Imagina isso na tua mente, ainda o prazo te apertando ainda mais. Então, se você entende o seu limite, não queira abraçar o mundo, porque é pior, né, uhum, Gil? isso. Uma coisa também que a gente fez algumas vezes e hoje a gente até evita, a gente prefere dizer não até, sobre a Peraí, Gel, taxa de rapidinho. emergência. Desculpa te interromper, um minutinho. Gente, se vocês tiverem dúvidas, manda aqui nos Manda aí. comentários, porque aí a gente vai respondendo durante a live, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode mandar aqui no comentário. Pode falar, Rui. Sim. Que é sobre a taxa de emergência, né? A taxa de emergência que a gente utiliza, mas tem evitado usar hoje, ela nada mais é do que aquela noiva que aparece com urgência querendo um prazo de entrega que não é o seu prazo, que você vai ter que vir à noite, trabalhar final de semana para poder fazer essa entrega. Aí a gente definiu uma taxa de urgência para esses casos.
Mas quando a gente foi analisar mesmo internamente, a gente viu que nem sempre valia a pena a gente cobrar esse valor a mais e a gente abrir essas exceções. Hoje, por exemplo, nosso prazo de entrega está para a primeira quinzena de maio. Então, as noivas que vão casar em junho, eu já falo para elas, ó, se não tiver problema para você receber o convite um mês antes do seu casamento, porque às vezes o casamento é pequeno, não tem muita papelaria, aí algumas noivas aceitam, que não é o ideal, mas, por exemplo, para padrinhos não teria como, né? Que o ideal é um pouco antes de entregar. Então, eu já falo logo de início, nosso prazo de entrega está para o início de maio, então é, acredito que a gente não vai conseguir entregar no período que você deseja que a gente entregue. Então, é muito importante vocês terem essa noção do tempo, do prazo que vocês precisam ter para cada etapa, porque esse prazo ele vai ser dado no orçamento, na entrega do orçamento. Então, não adianta você fazer uma previsão de cabeça no orçamento e aí a noiva vai fechar contrato, quando você vai analisar lá na sua agenda, na sua programação direitinho, você vê que é 20 dias depois do que você deu no orçamento. Uhum. Ou você fica se desdobrando e até prejudicando a Nossa, qualidade do antes produto. de gel, eu fazia tanto isso que vocês não fazem ideia. Eu fazia muito isso, gente, sério. Quando eu não tinha ela. Aí, o que é que eu fazia? Dizia, ó, eu consigo mandar até tal dia. Aí a noiva, tudo bem, vou fechar. Aí, quando eu ia ver as noivas que eu já tinha, né, contratado, eu falava, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí trabalhava final de semana, feriado, de noite, chamava mil e umas pessoas para ajudar, inclusive marido, inclusive Gel, inclusive meu irmão, inclusive várias pessoas para poder atender o prazo que eu tinha dado errado, né? Porque eu não tinha esse planejamento. E, enfim, depois a gente já estabeleceu aqui os nossos. E isso, gente, só aconteceu porque é, isso aos poucos, isso não é da noite para o dia. Mas a gente está falando isso aqui para vocês porque a gente viveu isso, eu vivi isso. Então, ter uma pessoa falando as suas experiências já diminui muito o nosso processo de erro. Então, eu no começo errei muito porque eu não sabia, né? Não, eu tive que aprender na marra mesmo como é que funcionam as coisas. E graças a Deus eu consegui perceber que eu precisava ter uma mentalidade que o meu negócio precisava crescer. E eu sozinha não ia conseguir dar conta de organizar mesmo, né, a minha vida, os pedidos que entram, os pedidos que saem. Então, assim, por isso que eu falo que você tem que entender o momento do seu negócio, em que momento que você está. Se você está querendo crescer, será que não seria interessante você pedir alguém para te ajudar em alguma fase aí da sua empresa que está muito repetida, sabe? Muito técnica. Pô, isso aqui não necessariamente precisa eu fazer, outra pessoa faria por mim, sabe? Será que não seria o momento de você começar a abrir a mente para isso, né, já? Uhum. Uma coisa que a gente acabou não falando também é sobre esse período do processo criativo, que não é só a gente nós que estamos, né, oferecendo o produto, que somos responsáveis. Os clientes, no caso dos noivos, são também muito responsáveis nesse processo. E a gente deixa isso claro logo no início, no início do atendimento, logo no fechamento, assim, na entrega do orçamento, quando a gente vê que realmente ali a noiva está interessada mesmo em fechar o contrato. Então a gente deixa muito claro, ó, esse prazo ele é uma previsão, porque existem etapas que dependem exclusivamente de você. E Exatamente. essas etapas influenciam diretamente no prazo de entrega. Aí Porque a por aí, necessidade de ter um contrato, né, Gel? Porque é isso. no contrato que você descreve que aqui, por exemplo, o nosso prazo só a gente só cumpre o prazo que a gente consegue bater no peito e dizer, ó, esse prazo aqui só depende de mim, que é o prazo de produção. Até o prazo de produção tem várias etapas. Os noivos têm que mandar quais são
os dados que a pessoa quer, que os noivos querem que tenha no convite. Eles têm que mandar. A gente não sabe se eles vão aprovar de primeira a arte, né? Possa ser que aprove, possa ser que não. A gente não sabe quando é que eles vão mandar o contrato assinado. Então, são vários processos que não dependem só da gente. E então, esse prazo aí a gente não se responsabiliza, a gente bota no contrato, ó, esse prazo aqui só é contado depois que você aprova a arte, faz o pagamento da primeira parcela, assina o contrato e envia todos os dados que a gente precisa para elaborar a arte. Então, o noivo já sabendo disso, ele já não depende só dela cumprir esse papel, esse prazo, depende de mim também. Então, ele assume essa responsabilidade. Se você não deixar isso claro, abre a possibilidade dele chegar lá no final, caso tenha algum atraso, de que a culpa foi só sua. Então, vamos Uhum. recapitular lá atrás, né? Então, assim, você tem que deixar isso claro, não só no contrato, mas no atendimento, no e-mail, em todos os pontos de contato que você tiver com o cliente, porque muitas vezes ele nem lê o contrato. Essa é a verdade. É, Então, Gel acontece fala isso. na fase de atendimento, eu falo de novo na fase que eu estou colocando, fazendo a arte, e a gente fala em todo o período e fica apertando a mente mesmo. Ó, cadê que você não mandou ainda? Ó, lembra que a gente tem que Uhum. entregar tal dia que você falou? A gente não vai conseguir cumprir esse prazo se você não mandar. Então, a gente dá um medinho, assim, sabe? Que faz com que os noivos se antecipem, porque realmente a correria do dia a dia, os noivos não têm tempo, né, de parar para mandar as informações que a gente manda, mas assim, a gente precisa fazer o nosso trabalho. Para isso, a gente precisa deles também, que eles contribuam com esse processo. Pergunta boa aí. Quer responder? A, a primeira pergunta, posso Doces responder? Porque momentos convites. Queria uma dica de vocês. Como proceder quando a noiva quer ver a arte antes de fechar o pedido? Não pronto. acontece isso A aqui, não. noiva tem o primeiro contato comigo. Então, eu amo fazer o que eu faço, amo atender as noivas, amo conversar, bater papo. Muitas que fecharam o contrato com a gente, inclusive, sabem que eu vou casar, que eu tô noiva, sabem as minhas inspirações, porque a gente troca inspirações. Mas, ao mesmo tempo, também, eu sei falar para elas até onde a gente pode ir e até onde também elas podem ir. E isso é uma coisa muito importante, porque a sua arte é o seu trabalho. Ele não é brinde, ele não é amostra, ele não é para ficar divulgando por aí de qualquer forma. É o seu tempo, é a sua experiência, é a sua criatividade. Então você não pode simplesmente oferecer para poder convencer a noiva a fechar contrato com você. O que a gente até já conversou sobre isso antes e que a gente passou a fazer é ter modelos, né? Modelos de ou que já foram feitos que você já fez, ou modelos mesmo para essas situações, que eu acho que tá lá até no curso oferece, né, essas artes. A gente já ofereceu E já podia falar algumas, isso? mas agora a gente não sabe, né? Vamos ver como é que vai ser o Ah, próximo sim, curso. Está em sim, andamento isso. sim, sim. E então, essa hipótese eu não é o que a gente aplica aqui, tá? E é o que a gente vê que já causou, inclusive, prejuízos para a gente quando a gente ofereceu essa arte e depois a noiva simplesmente sumiu. Isso Então, o ideal é aconteceu você ter quando, uma quando a conversa gente, franca com ela. O a ideal gente é você vai. ter uma conversa mesmo assim, bem franca mesmo, falar, olha, nós não temos como produzir antes de fechar. É a mesma coisa que você, por exemplo, ir para uma loja, sair da loja com a roupa vestida e não pagar. Você não tem como sair da loja sem pagar a Ah, eu roupa vou que você. ali só ver se funciona numa festa É, e aí eu volto para pagar. É tipo isso. é. Você faz isso com alguns serviços, você consegue fazer isso. Só que neste caso, é um serviço personalizado e direcionado para o cliente. Então, você não vai fazer uma coisa assim. A não ser que você tenha uma ideia, sei lá, fazer cobrar uma taxa para isso.
Não sei, mas eu não acho legal, assim, você oferecer o seu trabalho de graça. Então, o que que você pode Pois é. fazer? Você pode chegar e falar, ó, como a gente, né, falou do protocolo de atendimento, ó. O nosso atendimento funciona desta forma. E aí você explica. Primeiro, a gente vai ver quais são os modelos que você quer orçar, os materiais que você quer usar. Porque muitas noivas também, às vezes, no início do atendimento, já querem definir coisas da identidade visual comigo. Eu falo, ó, calma, eu sei que você está ansiosa, mas essa parte é contar. E depois que você fechar o contrato com a gente. Agora, neste Isso aí momento, o também já mais é um corte, né? importante. Isso aí já é um É, o corte. mais importante agora é a gente definir quais materiais você vai querer em cada item que você vai fechar com a gente. Porque os materiais e a quantidade que define o valor deles. A identidade, as cores, os detalhes, a fonte, isso tudo você vai ver contar e depois que fechar o contrato. Então fique tranquila que a arte ela só começa a produzir depois que vocês estiverem completamente satisfeitos. Então, isso já responde, né, a segunda pergunta aí. Qual é a separação das atividades de vocês duas? Peraí, Então, antes de você ir para a segunda pergunta, deixa eu falar uma coisa aqui, ainda sobre essa pergunta. Que eu achei interessante foi assim, a estrutura do que ela escreveu. Como proceder quando a noiva quer ver a arte antes de fechar o produto. E aí eu te falo, é muito importante você primeiro traçar a jornada do cliente no seu ateliê. Porque o que é que acontece? Aqui a gente não faz nada, absolutamente nada, sem a noiva assinar o contrato. É o primeiro passo. Se ela assinou o contrato, fechou fez o pagamento da primeira parcela, aí sim a gente faz uma reunião de briefing, que é onde eu vejo, né? Converso com ela um pouco. É lá que eu faço, que aí eu começo a arte, inclusive, toda essa jornada, todo esse passo a passo, a gente descreve detalhadamente no método Craft On. E assim, é muito importante você não fazer nada. Por quê? Logo no começo, quando eu não tinha nenhuma experiência nesse meio, eu chegava e fazia o seguinte: a noiva falava, eu quero fechar e tal. Aí eu fazia o contrato. Olha o erro que eu cometia. Eu mandava o contrato para a noiva e, junto com o contrato, eu já mandava a arte. A arte, tipo assim, ela comprou o convite, ó, ela ri, porque nessa época ela não estava comigo. Ela mandava, tipo assim, eu mandava, solicitava os dados e tal. E quando ela me mandava esses dados, na hora que eu ia, tipo, responder, ela nem tinha assinado o contrato, eu já mandava a arte. Porque o que é que eu pensava? Naquela época eu trabalhava também, né, como arquiteta, não era só o ateliê. E aí eu pensava, pô, eu não vou ter tempo de fazer a arte. Então, já que eu tô fazendo aqui, deixa eu fazer logo e eu já mando. Aconteceu de 3 pessoas que eu fiz isso, não voltaram, não assinaram um contrato, provavelmente pegou a arte que eu fiz, levou para alguma gráfica, mandou imprimir. E aí? Você fica a ver navios, você dedicou um tempo seu para fazer algo que a pessoa não vai te pagar. Então, muitas vezes a pessoa acha que a criação é algo que, sabe, não é importante. Aqui, de verdade, a criação é a principal parte. Porque a arte que a gente desenvolve é exatamente o que faz com que a gente tenha a nossa identidade, a nossa carinha, o nosso jeito de fazer convite. Não é um papel, não é um envelope diferente, não é uma faca diferente que eu tenho, não é isso. Até mesmo porque eu sei que tem várias pessoas que usam a mesma faca, que terceirizam com as mesmas pessoas. Então, o que é que vai me diferenciar? A minha arte. Então, isso aí é a parte principal e é exatamente essa que você quer dar de graça para o seu cliente. Então, reflita sobre isso. Era só um parêntese. uhum. E só assim, para poder levar para a realidade também delas, eu entendo que vocês devem ter um medo, né? E pensar, não, mas Thais Gel tá falando isso porque elas já são, né, reconhecidas, já têm um nome e já têm credibilidade. Então, se elas falarem que tem que fechar o contrato antes de entregar qualquer coisa, realmente ali a noiva vai confiar. Mas isso também, independente do local onde você estiver, você vai conquistar isso. Da sua forma, da sua maneira, na sua realidade. E com o seu E posicionamento também. exatamente, a diferença é essa. Então, hoje, todos os contratos que a gente fecha, a gente não pede para fechar. As noivas fazem questão, elas falam: eu quero fechar com vocês,
Porque de todos os fornecedores que eu procurei, vocês fazem exatamente o que nós sonhamos e que a gente deseja para nossa papelaria e identidade. Então, os clientes escolhem você. Óbvio que é um trabalho de formiguinha, mas vocês podem fazer essas alternativas que a gente falou. Ter algumas artes já, assim, Portfólio. modelo padrão. E uma coisa que é muito importante, que como eu não fico com essa parte da identidade visual, eu achava que não tinha problema, é o modelo do arquivo que você envia para a pessoa. Né? Então, gravem assim a tela com a arte passando, ou tirem print, mas não mandem um arquivo aberto, em hipótese nenhuma, ou Hipótese PDF, alguma. ou Corel, ou arquivos assim que podem ser editados e que a pessoa pode enviar para outras pessoas e usar a sua arte de alguma forma, porque isso também preserva o seu trabalho. Respondeu a pergunta? Essa pergunta? Respondida? Ela perguntou aqui, ó, como é a separação de atividades de vocês duas? Quer falar? Gel? Sim, oi, não, porque eu tava lendo aqui que ela respondeu embaixo. Algumas insistem muito, pelo menos comigo. Eu sei como é essa insistência, eu passo por isso. Muitas insistências, principalmente em relação aos prazos, já, pelo amor de Deus, dê um jeito com os prazos. A separação de atividades de vocês duas. Thay falou aqui no início, né? Eu fico com essa parte inicial de atendimento com as noivas, de coletar os dados, de organizar o orçamento, dar um direcionamento também, tirar dúvidas em relação ao que elas realmente desejam. Tem algumas noivas que já vêm, não, a maioria das noivas já vem muito certa assim do que querem hoje, mas antes algumas vinham sem saber o que queriam, que tinham noção, assim, não tinham noção de nada do que queria, não sabiam quais eram os itens que precisava, a quantidade, às vezes não tem uma assessoria também que auxilie. Então eu faço esse atendimento inicial. Às vezes elas não têm uma assessora e falam, já eu não tenho noção da quantidade de item que eu preciso, de cada item que eu preciso. Aí eu não, ó, a gente tem uma base mais ou menos, uma noção mais ou menos da quantidade necessária. Se você tiver tantos convidados, a gente recomenda que você orce tantas lágrimas de alegria, tantos tags de lembrança. Então, aí ali essa conversa inicial eu que faço. E o fechamento do orçamento até o fechamento do contrato. Então, existem algumas adaptações que a gente vai fazendo também para poder fechar o contrato. Aí a gente fecha o contrato, faz a produção do contrato e envia para a noiva. Até essa parte eu sou a responsável. Depois disso, a Itai vai entrar em contato para poder, né, fazer o briefing, para poder ver a questão da identidade, enfim, a parte da produção de arte, de identidade visual e da a produção também da papelaria física, a gente divide. Hoje a gente continua dividindo entre nós duas. Eu também faço parte da produção da papelaria física. E também nessa parte que vocês hoje estão colhendo um pouquinho desse conteúdo, que é da organização mesmo interna, tanto dos pedidos, como dos prazos, como dos fechamentos de contrato, né? Essa parte aí também é o que faço a organização. Inclusive, gente, assim, hoje a gente consegue trabalhar dessa forma. E ao longo desses anos, trabalhando e aprendendo com os erros, a gente desenvolveu o nosso método de venda, de atendimento, o nosso passo a passo mesmo, né? O nosso checklist, digamos assim. Então, é algo que a gente construiu, é nosso. Então, assim, ver que deu certo, isso nos dá muito orgulho, porque a gente consegue ter uma rentabilidade boa para nós duas e, assim, ver a satisfação dos clientes e a gente trabalhar com o que a gente ama é muito bom, né? Né, Gel? Eu tô falando por nós duas, Sim. mas é porque a gente conversa sobre isso. Mas, assim, Uhum. vamos voltar à linha de raciocínio aí da A organização. Aline Queria que perguntou você... aqui, acho que ela vai precisar sair. A Aline Saraiva vai ficar gravada, a live tá Aline, muito eu não boa. sei, né? Eu acho que vai, mas às vezes o Instagram eu não sei como é. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Espero que eu consiga, né? A intenção é ficar, mas enfim, se você pudesse ficar, seria melhor para você conseguir
garantir esse conteúdo. Sim, Gel, Sim, vamos você ia lá. falar da linha de raciocínio, Que a gente parou na fase dos contratos. E aí você falou, né, sobre os prazos, prevendo um tempo para os imprevistos. E é muito importante a gente prever os imprevistos, justamente para você ter uma noção real do seu tempo. Então, quando você tem, como eu falei logo no começo, quando você tem essa noção de cada etapa que você tem na sua confeiteria, que a gente tem aqui muito claro para a gente, quando o pedido entra, a gente preenche nesse calendário. Então, quando esse calendário a gente vê que tá muito cheio, aí a gente já sabe, ó, não dá pra gente pegar. E isso é tão assim, a gente já conseguiu, né, já definir isso tão claramente que ela não precisa ficar me perguntando. Ela já sabe, ela já tem essa noção porque a nossa agenda já está organizada, né? A gente já tem essas etapas tudo definido. Então, só recapitulando aqui, qual é o passo a passo para você organizar os seus pedidos? Primeiro, você tem que ter definido o seu protocolo de atendimento inicial, né? Que foi isso que já falou de você atender a noiva. Segundo, fecha na tua agenda todas as programações pessoais que você tem, viagem, é, cirurgia que você tem, ou qualquer coisa que você já tenha marcada, pelo menos até os 6 primeiros meses. E aí, cada mês você atualiza isso. Terceiro, inclui todos os contratos fechados que você já tem, porque você precisa cumprir, né, a sua palavra. Se você errou em algum prazo, você primeiro precisa cumprir esses que você já fechou, para depois você pegar os novos. Então, isso também tem que estar na sua agenda como, tipo assim, bloqueio desse período para o contrato que eu já fechei, não posso fazer nada nesse período aqui. E definir todos os seus prazos, prevendo um tempo para os seus imprevistos. Resumidamente, né? Bem resumidamente é isso, mas eu destrincho todas essas etapas lá no método fechado, que eu vou abrir vagas em março. E eu acho que seria interessante agora a gente responder as perguntas, né, Jô? O que é que você acha? eu olhei aqui algumas, acho que a gente já respondeu. Só uma dica aqui muito importante que eu lembrei. Vocês definirem também uma validade para os orçamentos. Porque a gente já chegou a ter problemas com isso, de eu colocar Uhum. 30 dias com a validade do orçamento e aí ter mudança de um ano para o outro e aí mudar os valores, né, dos materiais, dos fornecedores e acabar tendo um aumento de alguma forma nesse orçamento que a noiva me solicitou. E outra coisa também é ficar atento nessa validade do orçamento em relação ao prazo, porque o prazo também ele varia. Então, hoje o prazo pode estar, sei lá, de 40 dias úteis. Mas aí, se você fecha em uma semana 3 contratos, eu ouvi um amém? Eu ouvi um amém. Você fecha 3 contratos, então você já não vai poder mais colocar os próximos orçamentos 30 dias úteis, porque você sabe que você fechou esses contratos, você precisa cumprir esses prazos, então vai alongar a entrega dos próximos orçamentos que você for oferecer. Então, observem isso e variem também essa questão do tempo do orçamento, da validade do orçamento e do tempo de produção, que ele também ocorre de ter essa variante, né? Porque, tipo De assim, às vezes período. a noiva solicita um orçamento aqui hoje para você. Aí, tipo, 3 noivas solicitam um orçamento para você. Aí, daqui a 3 dias, você fecha com 2 dessas noivas. Aí a terceira não fala nada. Quando é na outra semana, ela vem querendo fechar. Aí você tem que falar, ó, eu já fechei aqui, né, com outras pessoas. Esse prazo que a gente passou para você não vale mais. Então a gente vai ter que olhar agora na nossa agenda qual vai ser o próximo prazo para te passar. E assim, gente, você deixando isso claro no começo é a melhor coisa. É. É a melhor coisa do que você simplesmente, vamos lá, vamos fazer o contrato aqui, chegar sabe, durante o processo você falar com ela que não dá certo.
Então não tenham medo de dizer, não tenham medo de falar a realidade de vocês. Não acho que é porque eu tô falando da minha realidade que a noiva não vai fechar. Ah, vai procurar o de esquina ali e deixa ela aí. Vai vir outros melhores, vão vir outros que vão compensar ainda mais o seu trabalho, entendeu? Não acho que, ah, é porque eu vou diminuir aqui meu preço para poder pegar esse pedido, porque não vai ter pedido. Para de ter mentalidade de escassez. Começa a pensar que você só depende de você, só depende do seu trabalho. Não fica pensando no que você vai perder, e sim no que você vai ganhar. Se eu deixar de pegar essa noiva aqui que eu tô praticamente pagando para trabalhar, eu vou ter tempo de sobra para quando chegar uma cliente que eu realmente vou ter um lucro significativo de receber ela muito bem, de atender ela muito bem e ter outras pessoas que vão me indicar através dela, tá? Deixa eu ver outra. Como vocês trabalham a divulgação? Bom, hoje a gente divulga no Lápis de Noiva, que é um blog de referência aí nacional. A gente divulga através do nosso Instagram, que graças a Deus a gente tem bastante seguidores e lá a gente consegue ter uma rentabilidade boa. A gente divulga também através do tráfego, que inclusive é algo que eu ensino lá no curso, como fazer o tráfego pago, de anúncios no Instagram e tudo mais. E, sim, a gente também participa de feiras, né? É muito importante a gente participar de feiras de noivas. Esse ano que passou, infelizmente, a gente não participou muito por conta da minha mudança e também por conta da pandemia que ainda tá, né? E a gente não tá tendo muitas feiras, mas a gente investe sim nessa divulgação de feira, porque a gente acha que a gente tendo um posicionamento local é muito importante. A gente costuma também participar é, de, de lives, né? Algumas pessoas também convidam a gente, os fornecedores. A gente tem muito network com fornecedor. E como é que a gente conseguiu esses networkings? Participando de feira, colocando a cara no sol. Não acho que você dentro da sua casa que você vai conseguir, né, aparecer. A gente tem que procurar pessoas que trabalham na nossa área também, não necessariamente, né, no mesmo mercado, mas no mercado de casamentos, a gente trocar ideias, entender o que está acontecendo no nosso mercado e tudo mais. E através disso a gente consegue coisas muito mais grandiosas. As assessoras mesmo que são de Salvador, elas todas conhecem a gente, né, já? Todas têm esse contato Uhum. com a gente. Então, isso faz com que também elas divulguem nosso trabalho para outras, para as noivas que elas estão né, atendendo. A gente não tem nenhum tipo de parceria com elas, porque a gente não acredita nisso. A gente acha que não é porque a gente está pagando, dando um desconto, que a pessoa vai nos escolher. Não, ela vai escolher porque a gente nós somos boas, né? O nosso trabalho é bom. E não porque ela está pagando. Então, eu acho isso, né, um pouco assim, delicado de falar. Porque eu sei que tem pessoas que fazem, mas a gente assumiu o papel de não fazer. E o que mais que a gente divulga? Lembra aí, já? Tem mais alguma coisa Eu que eu acho não que você falei? falou tudo. Eu acho que você falou tudo. E ó, gente, E uma coisa que é sinceramente, muito importante, boca a boca. boca a boca Muito. é. Uma noiva que fechou com a gente agora, ou vai fechar, ela fechou, que ela é noiva do irmão de uma noiva que fechou contrato com a gente. Ah, acho que eu sei Então, quem é. tem muitos casos, assim, que vêm pra gente, ah, não, eu recebi o convite de vocês e procurei saber de quem era no casamento de minha amiga, recebi o convite de madrinha de minha amiga e aí eu quero fazer agora do meu casamento. Eu sou irmã do noivo com essa, né? Eu sou cunhada da noiva que fechou contrato com vocês, então boca a boca também. É uma divulgação bem, assim, forte, Forte demais, é. porque a gente sabe que a credibilidade, né, assim, no meio digital e tudo é muito E os importante, grupos de noivas mas também, na Juliette. realidade é bem maior. Os grupos de noivas, que as noivas da gente divulgam o nosso trabalho nesses grupos de noivas e a Uhum, gente nem pede. Então, assim, os grupos de noiva, né, de WhatsApp. Então, aí a importância de você surpreender a sua noiva, de você entregar um produto bom, de qualidade, no prazo, né? Porque tudo isso uhum, conta. Um comentário negativo tem um peso muito maior do que um comentário positivo. Então, assim, o maior
uma das maiores coisas que você tem que fazer é surpreender o seu cliente. Ó, quando for entregar, perfuma a caixa, né? Dá um mimo, pede para ela postar, né? Fala com ela, olha, se você realmente gostou, me fala o que você achou. Acompanha a entrega do pedido, se você vai mandar pelo correio. Fica lá olhando no correio se já chegou. No dia que entrega, e aí, fulana, recebeu, deu tudo certo? Como é que foi? Sabe, não tenha medo de perguntar. Porque De ali que pedir um você vai ter feedback, né? depoimento, você vai ter os feedbacks, você vai criar esse laço com a noiva e ela vai sim te indicar para outras pessoas, né? Uhum. Eu não entendi essa pergunta aqui da papel e flor. É alguma dica? Não Não, ela falou em entendi. cima, Gel. Eu faço todo o trabalho aqui do ateliê e não estou conseguindo me organizar em relação a atendimento e produção. É porque ela é sozinha para fazer tudo. Ah, eu não ouvi essa pergunta dela. É assim, eu sei por experiência própria, porque eu também fiquei bastante tempo fazendo isso. Então, o que é que eu definia, tá? Eu, Tyler, antes de ter gel. Quando eu tinha que atender e produzir. Eu sabia que eu tinha que produzir, mas assim, eu priorizava o atendimento. Por quê? Se eu não estou dando atenção para a noiva no atendimento, o que é que vai garantir que ela vai ter segurança de que depois eu vou dar uma atenção para ela? Então, se o atendimento, na época, o atendimento me tomava tempo. Então, eu comecei a estabelecer coisas que iriam me fazer, é, queriam fazer com que aquele atendimento fosse mais rápido. Um bom exemplo disso tudo é quando a noiva vinha querendo fazer reunião presencial, né? Eu fiz várias reuniões presenciais. Eu ia com a noiva, né? Porque eu não tinha lugar para atender. Então eu combinava de ir para um café, combinava de ir para um lugar. E aí o que que estava acontecendo? Eu me disponibilizava aí. Já aconteceu de várias vezes a noiva me dar bolo. Eu comprava, eu gastava com transporte, eu perdia meu tempo. E aí, quando eu ia tomar o café, eu pedia um café, né? Tinha aquele custo, chegava a pessoa, eu tive um imprevisto aqui, não pude ir. Aí eu ficava a ver navios. Já aconteceu também pouquíssimas vezes, né? A maioria que eu atendia assim, contratava depois. Mas já aconteceu de não fechar. Então, assim, vai muito da sua vontade. Para mim, não estava valendo a pena. Então, eu falei, fazer o seguinte: ó, eu vou Uhum. estabelecer aqui um atendimento que seja rápido, que eu veja se a pessoa vai querer fechar ou não. E se ela realmente quiser fechar, quiser assim, tirar uma dúvida, né, para ver como é que vai ser o material, eu, sei lá, eu falava com ela para ir lá para ver o papel rapidinho, ou então eu deixava, enquanto eu estava no caminho, eu deixava na casa dela uma amostra e depois ela me devolvia. Sabe? Essas coisas assim que iriam agilizar. Então, eu, de verdade, priorizava o atendimento. Quando que eu fazia a produção? Final de semana, de noite, de madrugada. Na época eu não tinha filho. Mas, assim, eu sei que algumas aqui ainda têm filho. Veja na sua rotina o que é que pode ser, o que é que pode agilizar. Por exemplo, na produção, você pode, ao invés de você fazer algo, você pode terceirizar, né? Muitas vezes a gente fica pensando, pô, eu posso fazer isso aqui, é rapidinho, né? Eu vou fazer aqui, não precisa terceirizar. Ou então pedir alguém para fazer, pagar alguém para fazer, né? Eu posso fazer, eu não vou gastar esse dinheiro. Mas às vezes você fazendo isso aí, você foca mais no atendimento, que é algo que você que vai fazer com que você ganhe dinheiro, entendeu? Então, assim, era o que eu fazia. E é o que eu aconselho. Mas, assim, vai muito da tua realidade, do teu horário, da tua rotina, né? Veja o que é que você pode, de que modo que você pode acelerar um pouco isso. Tá no atendimento, eu vou dedicar aqui, ó, de 8 às 9 eu vou fazer o atendimento. Passou de 9 horas, eu não faço mais. Quem falar comigo falou, quem não falar comigo não falou, e aí depois, sei lá, no final do dia você volta para esse atendimento, ou no meio do dia, não sei. Não sei se você trabalha também, né, em outro lugar, ou se você só vive disso. Mas, assim, tenta estabelecer horários para o atendimento. E quando você tiver atendimento, esquece Instagram, esquece outras coisas que vão tirar a sua atenção, né? Para que você seja mais rápida, mais ágil e que isso agilize aí o teu processo. Em relação a isso que você falou, do atendimento,
eu não coloquei uma mensagem automática no número, né, de atendimento que eu faço. Por quê? Porque muitas noivas, e eu sou noiva e eu sei, às vezes lembram de uma coisa, assim, não tá indo deitar 11 horas da noite, ai meu Deus, eu preciso mandar aquela mensagem, aí vai e manda a mensagem. Não significa que eu vou responder às 11 horas da noite. Às vezes acontece se eu estiver fazendo um atendimento ainda, ou se eu tiver tirado aquele tempo para fazer aquilo. Mas eu deixo livre as noivas mandarem mensagem para mim, lembrando sempre que a gente só mesmo responde e atende no horário comercial, né, e em dias úteis. Mas eu tenho essa flexibilidade em relação aos atendimentos também. Quando acontece, tem uma brechinha. Às vezes eu vejo que a noiva está muito ansiosa. Aconteceu isso no domingo agora. Uma noiva que me mandou assim 10 mensagens. Eu vi que ela tinha parado um tempo para poder fazer isso no domingo. Então, eu tinha tirado o domingo para poder relaxar um pouco, mas aí eu dei uma pausa, mandei uma mensagem para ela, falei: "Olha, estou vendo suas mensagens aqui, mas pode continuar mandando, que amanhã de manhã a gente continua conversando, eu vejo as informações e a gente termina o seu atendimento." Dá uma segurada, Então, né, nela para ela sentir que é você tá dando atenção, né? isso. Eu não sei se vocês têm essa possibilidade de ter uma pessoa para cuidar disso, do atendimento de vocês. Porque isso, da mesma forma que aliviou Thay um pouco, me aliviou também. Porque eu sou totalmente responsável pelos atendimentos. Então, é algo que a gente sabe o lugar de cada uma na empresa. Então, tanto que antes de tomar qualquer decisão em relação às responsabilidades dela, eu pergunto para ela, e ela da mesma forma que a mim. E quando a gente inventa de alguma forma de fazer o que a outra faz, Não não dá funciona, certo. dá alguma coisa que não é muito legal. Então a gente já entendeu que cada um tem o seu papel, a gente respeita isso, mas eu não sei se vocês têm essa oportunidade, esse privilégio de ter uma pessoa também cuidando de uma parte que vocês não têm tanta aptidão assim. Então é preciso mesmo desenvolver tudo, todas as habilidades, se você for sozinha na sua empresa. Então veja qual é a melhor forma que você se sente em relação a essa parte do atendimento, em relação à produção e alinhe a sua realidade. Porque a gente sabe que, né, cada um ali tem Tem a uma sua forma de lidar realidade. com a sua empresa. Vamos aqui para essa última pergunta. É a última? Não, tem mais pergunta. Vocês têm algum tipo de programa para dar entrada no pedido? Não sei se chegaram a falar sobre isso no começo da live. Foi uma noiva me disse que perguntou. Sim, a gente investiu em um sistema automático que, assim, em determinado momento, eu sempre tive o sonho de fazer isso, porque eu sentia dificuldade no atendimento. Então, eu criei esse sistema junto com a empresa, né? E esse sistema, assim, é um tesouro pra gente, é algo, assim, muito precioso, porque ele foi construído aos poucos, com muito suor, com muita dedicação. E a gente consegue ter uma visão panorâmica dos noivos que chegam, ou dos noivos que saem. Então, por a gente ter claramente definido quais são essas etapas, o noivo tem a área do cliente, então ele pode acompanhar lá em que etapa tá o convite e tal. Por que que eu tô falando disso aqui? Hoje a gente tem como fazer isso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm condição. Então, adapte ao que você pode, tá? Gente, o básico também funciona. O básico Muito, super muito, funciona. muito. Funcionou pra Inclusive, gente você durante muito tempo. pode fazer, até uma aluna minha fez isso e eu achei muito legal. Ela fez um questionário, sabe esses questionários do Google? E aí lá mesmo ela foi O Forms, colocando né? no Forms. Ela colocou lá qual convite você prefere, qual envelope, qual tipo de fechamento, todo esse questionário que a gente faz no começo. Ela fez isso no Forms e colocou o link no WhatsApp ou na bio do Instagram. Então, quando alguém solicita o orçamento, a Legal. pessoa clica lá e já faz toda essa seleção para, tipo, quando E a fica já pessoa entrar em salvo, né, contato. na plataforma lá. Você não precisa, assim, Exatamente, fica você salvo. Se você quiser tem. baixar para o seu computador, você baixa, senão você mantém lá. Mantém lá. Então, assim, vai adaptando à tua realidade, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente tem isso que é automatizado, facilita muito a nossa vida e que nos permite trabalhar com o que a gente realmente precisa, que é a criação de arte, produção, nananã, toda a parte Uhum. da etapa da confeitaria.
Mas assim, hoje o básico existe, o básico tá aí e você tem que saber usar, né? Uhum. E que funciona, como Inclusive, já falou. a resposta automática do WhatsApp de atendimento, que é o que eu sou responsável, tem um briefing inicial. Então, é uma opção também você fazer uma mensagem de saudação já com um briefing. Ah, já eu não tenho tantas opções assim para poder fazer um formulário no Forms e tudo mais. Então, eu posso fazer o básico, básico, coisas que você precisa para iniciar e entregar um orçamento. Quais são? Você faz umas Uhum, perguntinhas básicas e coloca na sua mensagem de saudação, ou até quando a noiva entrar em contato com você, você manda depois, já tem a mensagem prontinha ali, daquelas opções de mensagem rápida que o WhatsApp, o Business dá, né, pra gente. Então, são opções, assim, que vocês podem adaptar na realidade de vocês. exatamente. Ó, impressione em papelaria. Qual será o valor do curso? Bom, a gente ainda está estudando esse valor, mas provavelmente esteja na promoção, né? A gente lança o curso, é assim que funciona. A gente faz o lançamento do curso e quem comprar logo no começo tem vários bônus, vai ter desconto, né? Então, a gente está definindo ainda quais vão ser esses bônus, mas o desconto a gente já definiu que vai ser de 30%, se eu não me engano. E com o desconto vai ficar 697. Você vai poder dividir, né? Tanto em boleto quanto em cartão. Mas já vai preparando. A gente vai abrir a turma só em março, tá bom? Tem mais dúvida? Como encontrar uma gel? Adorei! Posso fazer uma escalinha de produção de Ah, gel. tá vendo? Você tá vendo a possibilidade aqui surgindo? Uma dica, essa Gente, é a ela é dica. perfeita, né? Podem falar aí, ó. Eu realmente, assim, tive o presente de ter ela na minha vida. E eu, assim, sou muito grata a Deus por. Tanto eu sou grata a Deus, como ela também diz isso, né? Que é grata por me ter. Eu digo, Mas, assim, eu sou muito grata, porque sem ela seria, assim, eu teria conseguido talvez, mas seria muito mais difícil. Então, assim, como encontrar uma gel, saindo um pouco dessa rasgação de seda, indo para praticidade. Eu falei na última live sobre um pouco sobre isso. Não sei se você assistiu. Mas assim, se você tem a dificuldade de trabalhar com atendimento, com organização, você pode pesquisar aí na sua região pessoas que estejam desocupadas mesmo, sabe? Que estejam querendo, fazem bicos, ou sei lá, até pessoas da sua família podem estar precisando de alguma coisa. E você conversa, ó, você não quer fazer um atendimento, assim, ver a parte de atendimento, eu te falo como é que eu faço, eu te ensino mais ou menos quais são as perguntas que você tem que fazer. E aí você pode ficar, sei lá, meio turno, terça e quinta. E aí, cada dia que você vier, eu vou te pagar uma diária, que aí você vai definir, né? Você pode pagar até R$ 30. E aí, você vai ter esse turno aí liberado para fazer arte, para fazer produção, para fazer tudo que você está dependendo aí. Então, assim, aos poucos, quando você vai treinando essa pessoa, você vai percebendo que ela vai querer, né? A depender da pessoa, é claro, né? Eu sei que tem pessoas que não querem de fato, né? Mas uma pessoa que está precisando, uma pessoa que precisa, ela vai se dedicar, ela vai querer aprender como você faz, aprender o que você faz para poder ganhar um dinheirinho, né? E aí você vai treinando essa pessoa, quem sabe ela depois não possa, né, ser a responsável pelos seus atendimentos na sua empresa. E assim, você fala com ela, olha, eu tô te pagando isso aqui porque eu ainda não tenho uma estrutura, né, suficiente, mas a minha intenção é que isso aumente. E aí você cumpre com a sua palavra, né? Aos poucos você vai cumprindo, você vai beneficiando ela. Você pode ir, ó, cada atendimento que você fizer, eu posso te dar uma comissão se ela fechar. Enfim, é algo que você vai definindo. Então, assim, não imagina que, porque tá e tem. Será que eu não vou ter? Isso só você que vai dizer. e não Às precisa vezes a ser pessoa tá do necessariamente seu assim. lado.
Não precisa ser necessariamente também uma pessoa que tem aqui, que ela perguntou, quer encontrar alguém para trabalhar que ame casamentos. Não precisa ser necessariamente uma pessoa que ame casamentos ou que seja boa em atendimento ou seja boa em organização. Não precisa ser essa Não. pessoa. Pense assim, não, tem uma pessoa aqui que ela está precisando de uma ajuda, eu também estou precisando. Como ela pode me ajudar e como eu posso ajudar ela? Às vezes não é no atendimento, às vezes ela é muito boa com o trabalho manual, com habilidades, é É, detalhista, então aí você passa a produção física para ela, já vai te aliviar um pouco a questão da produção e você já vai conseguir dar uma atenção maior nessa parte inicial dos atendimentos com seus clientes. Então, observe mesmo, pare assim, ó, pense ao redor, quem poderia ser essa pessoa. E se não tiver também, tudo bem. Vai surgir alguém em algum momento, alguém que vai admirar o seu trabalho e vai fazer questão de trabalhar com você. E quando você for ver, já vai estar crescendo e crescendo. Eu acho que o mais importante é fazer também o que ela falou, né? Algumas vezes que ela tinha muito medo antes de pedir ajuda mesmo, de achava que podia dar conta de tudo, achava que podia resolver tudo. E aí, no momento em que ela se viu de mãos atadas, que sabia que não ia ter como fazer, porque estava grávida, ela foi obrigada a pedir ajuda. Senão, né, não ia ter como. Então, não espere chegar esse momento para você poder inserir novas pessoas ao seu lado. eu aprendi E muito aí, com a minha terapeuta uma coisa. Ela falava comigo assim, quando eu ficava com medo, né, de ter mais alguém, aí ela falava assim, olha, você tem que se preparar agora, quando você não tem pedido, para quando você tiver muito pedido, você tá preparada. Ela falava isso pra mim. E eu ainda era difícil cair na minha mente. Oxe, eu não vou fazer isso, porque eu vou perder dinheiro, não sei o que e tal. Mas, gente, quando começaram a surgir os pedidos, aí eu me lembrava, pô, bem que Sibeli me falou. Era pra eu ter feito isso antes. Porque isso vai acontecer com você. Se você trabalha bem, se você trabalha com o que você ama, se você faz o seu trabalho direito, vai surgir uma demanda que você não espera. E você precisa estar preparada para receber essa demanda. Senão, como é que você vai crescer? Imagina você ter que ficar negando, você divulgar o seu trabalho, a pessoa vem entra em contato com você e você não pode pegar o pedido. Ah, que loucura! Para que você está fazendo o que você faz, então? Sabe? Eu sei que é difícil a pessoa entender isso, porque eu já vivi isso e é difícil mesmo entrar na cabeça da gente. Mas é assim que a gente cresce. Não tem jeito. Tá bom? Acho que é isso, né, as Gel? dúvidas, acho que é isso, né? A gente ficou 1 hora e 13 minutos aqui. Acho que é isso. A Passou galera muito tá aí querendo rápido. comer. Não sei se já comeram. A gente também não comeu. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. E eu vou tentar salvar aqui. Tomara que dê certo. Cruzem os dedinhos para vocês assistirem de novo. Alguém me perguntou, uma última pergunta aqui. Tá, e na sua Ah, produção você tá. tem ajuda? Tem uma ajuda de uma pessoa, como eu falei na última live, que ela vem para cá alguns dias na semana e eu pago por diária para ela. E isso é permitido, tá? Você pagar uma diária por pessoa, você não precisa assinar a carteira e tal. Isso é permitido, eu pesquisei sobre isso. E você pode fazer isso. Se você, acho que é só 2 vezes na semana, se eu não me engano. 2 vezes na semana você consegue pagar diária. Aí passou de 3 dias na semana, você tem que assinar a carteira, algo assim. Ah, eu tenho uma pessoa que faz isso. E Gel também, né? Que Gel também me ajuda na produção. E Sim. Thaís está aqui, Gel, a melhor de Ai, todas, ai, concordo você com é um você. Um amor. dia fecho um contrato com você. Estamos esperando, Thaís. Beijo, Obrigada tá? pela sua presença aqui. E é isso, gente. Muito Qualquer dúvida, obrigada, muito obrigada. Ah, esse Instagram aqui que a gente tá fazendo a live, da Organiza. É um Instagram que eu tenho algumas dicas também, que eu coloco aqui pro dia a dia, para casa, para sua rotina. Deem uma olhada também, sim, que vocês vão verdade. gostar. Ela dá dicas de organização, tá, gente? Porque Jessie também é organizer. Então, organização de casa, organização de tarefas. Dê uma olhada lá, a Organiza. E tem um monte de dica lá. Muito legal. Beijão pra vocês. Tchau, Gé. Obrigada, viu? Te amo. Beijo! Te amo também. Tchau, um beijão.